Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Estamos aprendendo o melhor de Deus com a revista Santificação e a História da Assembleia de Deus. A primeira etapa de ciclos de estudos, nós já aprendemos Santificação, da lição 1 até a lição número 8, e da lição número 9 em diante começou-se um novo ciclo, que é a História da Assembleia de Deus. Estamos celebrando, vivendo 107 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Hoje, em especial, nós estamos aprendendo, conhecendo a história. O Nordeste recebe a chama pentecostal na lição número 11. E agora nós temos um desafio aqui com o pastor Guilherme. Temos 6 estados, 1 minuto cada um, para nós falar um pouquinho que é essencial de cada estado. É importante que você que está acompanhando também, você não pode ficar primeiro sem a revista, que tem bastante detalhes importantes, mas está um pouco condensado para que possa ser estudado na escola dominical. Mas se você quer conhecer a história, adquira esse livro, que aqui tem muita coisa legal. Então, adquira através do telefone 091 3110 2400 ou através do site Programa Educação Cristã Continuada. Vamos lá, meu pastor? Bom, Paraíba. Paraíba o nosso texto da nossa lição diz exatamente essa realidade do nordestino que volta para sua terra. Uhum. E aqui está o paraibano Manuel Francisco Dudu, o irmão Dudu, que a nossa lição aponta, a história aponta que foi o primeiro brasileiro a receber o batismo no Espírito Santo. Então, veja, do masculino, dos homens, ele foi o primeiro. Os homens, a irmã Celina foi a primeira. Entendi. Tá? Uhum. Então, ele estava aqui nesse meio do fogo. Que impressionante. Tá? Ele estava aqui nesse fogo, né? Uhum. Então, ele recebe o batismo com o Espírito Santo e aí vem aquele desejo, vou voltar para minha terra. Uhum. Então, ele retornou do Pará, sua terra natal, na cidade de Alagoa Grande, em 17 de dezembro de 1914. E levando a pregação pentecostal. E aí ele vai para evangelizar e ganha almas lá. E, por sua vez, o jornal Boa Semente publicou uma carta de autoria de Vitalino Bezerra da Silva, ainda no começo de 1920. A matéria fala do movimento pentecostal em Gaurabira, né? Uma linguagem indígena, né? Em 1º de janeiro de 1923, chegaram à capital paraibana, um missionário sueco, Simon Sjögren, e sua esposa Agnes. Então, esse movimento que o senhor mencionou no bloco anterior. Lá na Suécia, agora estão sabendo e agora estão missionários. Vem para ajudar nesse trabalho. Nesse momento agora, esses missionários, eles já não vêm numa situação como Daniel Berg e Gunnar Wingre, sem recursos. Sim. Eles já são investimentos da igreja. A igreja envia, exatamente. Muito bom. Aí você vai ver que em 24 de junho de 1924, aquele nordestino que foi ganho para Jesus na estrada de ferro em Timboteua, pela missão de Daniel Berg, ele aparece aqui já. Em 1924, chega à capital da Paraíba, Cícero Canuto de Lima. Ele foi convertido ao Evangelho aos 25 anos de idade em Timboteua, no Pará, e presidiu a igreja em sua terra até 1939. De lá já foi para o sul. Certo. E aí chegamos ao Rio Grande do Norte. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Questão de 1 ano, 2 anos, né? Isso, diferença de meses entre uma história num estado e já no outro. No Rio Grande do Norte, 1916. Começa a obra lá. Aqui, a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte teve início com algumas famílias que retornaram de Belém. Tá? Mais uma prova dessa história, né? Nordestino que retornaram para suas terras. Entre outros estavam Antônio Felipe de Bezerra e sua esposa, né? A Luizinha, a irmã Luizinha. E aí começa o trabalho e tal, gente batizada no Espírito Santo e aquele desejo de testificar dessa experiência. Em 1918, aí o missionário Gunnar Wingre enviou a Natal o pastor Adriano Nobre. Esse Adriano Nobre ele já passou ele pastoreou o trabalho com a irmã Maria Nazaré no interior do Ceará. Depois ele foi para Alagoas, Pernambuco, né? Pernambuco, e agora ele está aqui no Rio Grande do Norte. Olha só, ele é um pioneiro na região norte. Sim. Chegamos ao Maranhão em 1921.
Maranhão. Aí você vê Maranhão, né? Como é que acontece as coisas, né? O pessoal passando pelo Maranhão para chegar no Ceará, né? Certo. Mas a capital começa já pelo ano de 1922. 15 de Né? janeiro. E aí quem vai nesse desafio? Clímaco Bueno Asa, aquele que foi lá para Macapá. Perfeito. Tá? Olha só, que impressionante. Eles são bons de trabalho, Era né? um tiro de flechas, meu irmão. Os obreiros, assim, com muito fogo do espírito, né? Chegamos na última parte, né? Bahia, Sergipe e Piauí. Na Bahia, em 1926, começa com a irmã Joaquina de Souza Carvalho, né? Mesma situação, né? Ela vem nordestina, voltando para casa. Isso. Chegamos ao Sergipe em 1927. Aí que nós temos ele é nordestino também, Ormínio. Mas ele servia no exército. Não estava trabalhando na estrada de ferro, não era também seringueiro. Servia no exército. E vai ao Sergipe. E quando chega em 1929, o pastor Otto Nelson, que liderava o trabalho lá em Alagoas, ele dá posse, né, a Teodoro Feliciano Santana, que fora diácono na Igreja Batista até 1924, tendo um profícuo ministério na Assembleia de Deus. E em Salvador, a igreja é oficializada já em 1930. 1930. Então você vê que o evangelho pentecostal vai se espalhando e pessoas de outras denominações ficam assim maravilhadas de ver. Eu posso imaginar que a história do que aconteceu na Igreja Batista, em Belém e tal, ela se espalha pelo Brasil. Né? E as pessoas ficam curiosas. Que negócio é esse, né? Extraordinário. Chegamos ao Piauí, né? E o movimento do pentecostal no Piauí continua forte até hoje. Recentemente nós estivemos lá, né, no impacto missionário de evangelização no estado do Piauí. Como foi essa história, pastor? O Piauí, é interessante dizer que o Piauí foi assim, eu acho que o estado que mais teve uma ação muito forte da igreja em Belém. A começar pela ida de obreiros que alguns irmãos maranhenses vão para o Timão e atravessam o rio para evangelizar a capital, Teresina. E começa então esse mesmo processo, em casas de irmãos, começa os cultos, até que depois já exigia uma necessidade de pastor, aí vem a notícia para a igreja-mãe, e a igreja-mãe mandava pastor. Só daqui, um dia eu estava vendo, foi pastor Armando Cohen, foi pastor Manel Ribeiro e mais outros nomes. O pastor Manel Ribeiro foi um homem que viveu quase 102 anos. Foi a sua última igreja que ele pastoreou, foi a igreja de Castanhal, que construiu aquele templo que hoje lá é o Templo Central. Então, vários pastores foram enviados e passavam assim um ano, passavam 6 meses, e não existia essa estrada, né? Sim. Então, iam do Maranhão por Caxias, chegando a Timon, e atravessavam o rio para fazer cultos lá em Teresina. Meu pastor, que extraordinário. Infelizmente, precisamos encerrar o bloco, encerrar o programa. Olha, que bom. Também. Que bom ter o senhor com a gente. Que fascinante é a história da Assembleia de Deus em Belém. Conheça mais, participe mais, se envolva mais, porque a obra ela está continuando, está crescendo. E nós somos os pioneiros do Bicentenário. Tenha uma excelente aula e um excelente final de semana. A paz do Senhor.